Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. Top 15 fundos imobiliários híbridos de tijolos para dezembro de 2024. Teoricamente, são os 15 melhores fundos do nosso mercado. Vamos lá saber como que esses fundos se comportaram nesse mês, no acumulado do ano e até mesmo um comparativo em relação ao ano passado. Vamos lá! Então, pessoal, se é a sua primeira vez aqui no nosso ranqueamento, como que ele funciona? Para ativos de tijolos, fundos de lajes, fundos de shopping, fundos logísticos, fundos híbridos aqui, né? Para esse tipo de ativo, aqui no ranking a gente seleciona a partir da quantidade de imóveis. Então a gente pega os fundos que mais têm imóveis, classifica eles e a partir desse critério a gente dá peso 3. Taxa cobrada, dividend yield pago no último mês e patrimônio, a gente dá peso 2. E o dividend yield acumulado nos últimos 12 meses, PVP e liquidez, a gente dá peso 1. Então, nesse sentido, se algum fundo conseguisse tirar nota máxima, ele chegaria ali a 180 pontos, e se ele tirasse nota mínima, chegaria ali a 12. E aí, baseado nessa pontuação total, a gente traça uma nota de corte de 40%. Ou seja, ao final do vídeo, nós vamos ver quais fundos aqui ficaram com nota próxima ou superior a 72 pontos. Atenção, cuidado e aviso! Não é porque um fundo ficou aqui nessas primeiras posições que significa que você deva comprá-lo cegamente. E não é porque o fundo ficou nas últimas posições que significa que você deva vendê-lo ou não é um bom fundo. O nosso objetivo com o ranqueamento é te ajudar no seu poder decisório de qual ativo comprar. Então, se você gostar de algum ativo, gostar dos indicadores que apresentam esse ativo, abra o relatório gerencial, veja vídeos aqui no canal, estude o ativo e só depois de você estudar o ativo, aí você faça a decisão pela compra do ativo. Eu gostaria que o ranqueamento fosse utilizado no sentido educacional. Então não compre baseado apenas no ranqueamento. E desde já eu espero que a gente contribua aí com as suas decisões. Então, pessoal, o primeiro indicador que a gente vai ver aqui é quantidade de imóveis. Nesse sentido aí, a gente observa lá, ó, o RBVA atualmente com 72 imóveis, o HGRU com 68, TRXF com 53 e o HSRE com 27 imóveis. Na outra ponta, a gente vê os fundos com menor quantidade de imóveis. RBED, que está sendo adquirido, né, pelo RBVA, 7 imóveis. O FIP 11, 7 imóveis. SEQR e EVBI, 5 imóveis. E o SARI 11 com 4 imóveis. O próximo indicador que a gente vai ver aqui nesse bloco é o indicador de taxa cobrada. Para quem acompanha os vídeos do canal, os vídeos de Vale a Pena, os vídeos que eu faço análise, né, de um fundo e tal, lá eu mostro a maneira como eu faço o cálculo de taxa. Para quem acompanha os vídeos sabe que esse é um critério que eu sou chato com ele. E como que eu faço o cálculo de taxa desses ativos aí? Eu vejo na prática o que é que as despesas aí que vão para o bolso da gestão, o que é que elas representam frente às receitas. Porque às vezes você vê lá no relatório gerencial que um fundo cobra 0,8%, 1%, 1 em alguma coisa. Mas como que dá essa disparidade aqui, ó, de 4,80% para até 28%? Então eu prefiro calcular na prática e aí a gente vê o que é que realmente as despesas representam frente às receitas. Nesse sentido, o RBVA cobra de taxa atualmente 4,80%, o FIIP com 4,88%, o RBED 5,10% e o GARI 11 com 5,22%. Na outra ponta, a gente vê os fundos, entre aspas, né, mais careiros, o HGRU com 13,75% de taxa, o MAXR com 14,51%, KNRI com 15,02% e o EVBI cobrando ali 28,82% de taxa. O último indicador que a gente vai ver aqui nesse bloco é o critério de dividend yield pago no último mês. Para esse critério, eu sempre trago um alerta. Bastante cuidado com o dividendo. Por quê? Que um fundo paga um dividendo lateralizado ou até mesmo em queda, mas a cotação cai muito, a depender do quanto que essa cotação caiu, mesmo com queda do dividendo, o dividend yield sobe. Então você não pode olhar para esse indicador de forma isolada. Veja para ver o que está acontecendo com o fundo para que você não seja induzido por esses dividendos muito elevados. Então o RBDE pagou um dividendo de 7,78%, por quê? Ele está sendo incorporado, né? E aí parte, isso aqui é um valor alto que às vezes entra como amortização, né? O MAXR recebeu uns aluguéis que estavam em atraso. Então isso aqui agora trouxe um impacto de 3,69% no mês. E os que estão com dividendo muito alto aí, ó, como o SEQR e o VIUR,
tem que estudar, porque esses fundos estão muito depreciados, tá? Os dois pagando ali 1,18 de dividend yield. Na outra ponta, a gente vê os fundos com dividendo menor. A HGRU, a LZR com 0,77 de dividendo, KNRI com 0,74 e o SARI 11 com 0,53. O SARI 11, além de estar muito depreciado, o dividendo dele ainda está baixo, mesmo assim. Se esse fundo estivesse lá, que agora ele caiu para a base 10. Então, se esse fundo estivesse ali na base R$10, o dividendo, se ele tivesse o dividendo contando como ele está a R$10, o dividendo seria ínfimo. Aí ele está 0,53 porque ele está totalmente depreciado. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais aqui outros indicadores nesse nosso ranqueamento, eu trago agora para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda, desde já, muito obrigado. Outra forma de apoio, considere se tornar membro aqui do nosso canal. É um valor barato, irrisório e acessível, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Caso você queira se tornar membro, vai nos ajudar imensamente. Além de todo o apoio dado aí, tornando-se membro, você vai ter acesso antecipado a vídeos, lembrando que esse vídeo está sendo gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede um vídeo e ainda participa do nosso grupo do Telegram. Além do mais, tornando-se membro, você tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto com muitas funcionalidades. Adquirindo a planilha aí, ela vai te ajudar de inúmeras maneiras. Vai te ajudar a organizar os seus ativos, na sua declaração de imposto de renda e até no poder decisório de qual ativo comprar. Adquira a planilha, porque além de ser um ótimo produto, é uma forma de nos apoiar financeiramente. Por fim, nós contamos ainda com e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos FIAGROS. São e-books de ótima qualidade, baratos, acessíveis, com conteúdo muito agregador. Adquira os nossos e-books, porque além de tudo é uma forma de nos apoiar aí financeiramente. E se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda uma mensagem aí no nosso Instagram ou no nosso e-mail. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Voltando ao nosso ranqueamento, agora nós vamos ver o critério de patrimônio. Então aqui a gente vê os maiores e menores fundos deste nosso ranqueamento. Nesse sentido, a gente vê o KNRI, com 4,5 bilhão de patrimônio, o HGRU com 2,8 bilhão de patrimônio, TRXF com 2 bilhões de patrimônio e o RBVA, por enquanto, com 1,3 bilhão de patrimônio. Na outra ponta, a gente vê os menorzinhos aqui deste nosso indicador, né? O FIIP com 186 milhões de patrimônio, SEQR e o ZAV11 com 154 milhões e o MAXR com 144 milhões. O próximo indicador que agora a gente vai ver é o dividend yield acumulado nos últimos 12 meses. Cuidado com esse indicador, principalmente com esses fundos agora que tiveram não recorrentes, tá? Aqui fica o mesmo alerta quando eu falei de dividend yield lá em cima. O RBED com 21,55% de yield acumulado, o MAXR com 15,65%, o SEQR com 15,01% e o VIUR com 14,39%. Na outra ponta, a gente vê os fundos com menor yield acumulado, o ALZR com 9,97%, HSRE com 9,41%, KNRI com 8,87% e o EVBI com 7,14% de yield acumulado. O próximo indicador que a gente vai ver agora é o PVP, preço sobre valor patrimonial. Cuidado se um fundo estiver muito descontado. Fundos, por exemplo, que estão abaixo de 0,7 de PVP, tem que tentar entender o que está acontecendo com o fundo. Tá? É bom você estudar para que depois você não seja pego de surpresa. Nesse sentido, a gente vê o SARI 11 sendo negociado a um PVP de 0,43. Isso indica 57% de desconto. O MAXR é 0,51 com 49% de desconto. O SEQR é 0,53 com 47% de desconto. E o VIUR a 0,65 com 35% de desconto. Na outra ponta, a gente vê os fundos com PVP mais caro, né? São que estão mais careiros. Nesse sentido, o TRXF está sendo negociado a um PVP de 0,96, 4% de desconto. O EVBI é 0,97 com 3% de desconto. GARI 11 a 1,01, teoricamente ali no seu preço justo. E o HSRE a 1,02, 2% mais caro do que ele vale. E o último indicador que a gente vai ver nesse bloco é o critério de liquidez. Eu acho que liquidez é sim muito importante,
Contudo, para mim, a liquidez tem que se adequar ao seu perfil e também ao seu nível de investimento. Para mim, não necessariamente você precisa ter um ativo com liquidez muito astronômica. Então, nesse sentido, a gente viu o Gary 11 negociando uma média de 7,7 milhões por dia, em média, né? TRXF, 6,3 milhões, KNRI, 5,6 milhões e o HGRU negociando uma média de 4,6 milhões por dia. Na outra ponta, a gente vê os fundos menos líquidos. PIUR negociando uma média de 202 mil, o FIP com 173 mil, ZAV 11 negociando uma média de 132 mil e o SEQR negociando uma média de 100 mil por dia. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito do nosso ranqueamento, nós ainda vamos ver como que os fundos ficaram classificados nesse mês, no ano e até uma comparação com o ano passado. Antes da gente ir para essa parte, eu trago para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, nos apoie de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa meta. Comenta aí pra nós. E aí, você tem algum desses fundos híbridos aí? Fundos de renda urbana, alguns deles? Você já investe em fundos de tijolos? Atualmente, você está desesperado ou está feliz com as quedas? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Eu acredito que esse é um dos melhores setores atualmente, é um dos setores que eu acho que vai mais crescer, vai se tornar aí tão grande, na minha opinião, vai ser talvez o principal setor de tijolos da nossa bolsa. Porque, imagine o seguinte, para um fundo conseguir um imóvel de lajes, ele tem que estar numa ótima localização aí, e tem que ser nos grandes centros. Agora, eu, por exemplo, moro numa cidade pequena. A cidade que eu moro, acho que não tem nem 150 mil habitantes. É uma cidade pequena. Agora, independentemente da cidade, no centro da cidade a qual eu moro, existem ali lojas comerciais. Como a gente vê essas lojas grandes. Então aqui tem Americanas, tem Pernambucanas, tem essas lojas de rede, né? Tem farmácias grandes. Então, assim, esses ativos de renda urbana, eles conseguem adentrar em várias cidades do país. Então, o potencial que tem para os fundos expandirem a sua base aí, na minha opinião, é muito grande. Um galpão logístico não pode ser em qualquer região, não pode ser em qualquer local. Ele tem que ser o mais próximo de grandes centros para que ele seja um galpão cobiçado, né? Então, novamente, tem essa questão. Os fundos de shopping não podem ser em qualquer região, não pode ser em qualquer cidade. Então, na minha opinião, o setor de renda urbana é um setor que tem tudo, na minha humilde opinião, né, para despontar e talvez se tornar um dos principais segmentos do nosso segmento de fundos imobiliários. Então, eu gosto bastante do setor, tenho fundos aí desse segmento e eu, apesar das quedas, a gente fica com medo, né? De os nossos ativos estarem errados, de dar problema, de degringolar e tal, mas a gente continua firme aportando apesar do medo. Então, para mim, mesmo estando com medo, eu vejo como oportunidade as quedas que vêm ocorrendo. E não estou vendendo no prejuízo, não estou desesperado, tomando atitude precipitada. Mas diz pra gente aí, como que está o seu portfólio? Você gosta do nosso ranqueamento? Ele te ajuda na sua tomada de decisão? Você tem algum fundo que está no nosso ranqueamento? Você está comprando, vendendo? Comenta que seu comentário aí é muito importante. Eu gostaria de reiterar, né, o recado. A gente está tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar aí a essa meta. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas. Siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixa de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá, que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. E aqui eu gostaria de reforçar, de reiterar o recadinho do início do vídeo. Se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, mentoria ou uma estruturação de carteiras, manda uma mensagem no nosso Instagram, no nosso e-mail. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. E aqui no nosso ranqueamento, a gente observa lá, o RBVA ficou em primeiro lugar, atingindo 145 pontos de 180 pontos possíveis, seguido do TRXF com 128, Gary 11 com 120, RBD com 115, HGRU com 110 e na parte de baixo a gente vê os fundos pior colocados, o ALZR com 86 pontos, SEQR ZAV 11 com 82, o FIIP ali com 80 pontos. Teoricamente, aqui a gente fecharia, né, a nossa nota de corte, porque a nota de corte é 72 pontos.
Se quiser dar uma colher de chá, o SARI 11 está ali com 66 pontos ali, bem próximo dos 72. E aí, mais distante no ranking, o EVBI com, entre aspas, apenas 41 pontos. E no acumulado deste ano, a gente vê lá o RBVA ficando em primeiro com 178 pontos, TRXF ficando ali com 166, o VIUR com 136, RBD com 131 e o HGRU ficando ali com 128 pontos. O GARI 11, que era o antigo GALG 11, ele não pegou os três primeiros meses, né, o primeiro trimestre. Então, a partir do ano que vem, esse fundo tem tudo aí para performar, ficando lá no top 3, mais ou menos, acredito eu que ele tem esse potencial. Além do mais, para o ano que vem, não vai mais ter o RBED, né, que ele vai estar sendo incorporado pelo RBVA, e o RZAT vai vir aqui para esse ranqueamento, comparativamente com o ano passado. Então, no ano passado, o RBVA ficou em primeiro lugar, ele se manteve, mas no ano passado o critério era mais dividendos, né? Então, o SARI 11 e o RBED estava. Esse ano, quem veio para o posto foi o TRXF e o VIUR. Dito isso, o que eu quero tentar trazer para vocês? Cuidado quando você fica em busca do melhor ativo, tá? Nem sempre, os melhores ativos, eles permanecem de um ano para o outro. Tá certo que aqui a gente mudou o critério, mas ainda assim, nem sempre o ativo vai ficar sempre aqui nas primeiras posições. De um ano para o outro pode ocorrer mudanças aí. Então, pelo menos nas minhas concepções, o ideal é você fazer a escolha dos seus ativos e continuar comprando. Não é ficar trocando e buscando qual que é o melhor ativo da vez, tá? Então, na minha opinião, essa é a melhor opção de ficar em busca dos seus ativos. Continuando aqui, a gente vê que na parte de baixo a gente vê o SARI 11 com 71 pontos, o MAXR também 71, o LZR com 57, SEQR com 46, o FIP com 39, EVBI com 15 e o VVMR que participou somente nos 3 primeiros meses, mas provavelmente, né, ele estaria ali nas últimas posições se ele ainda estivesse no nosso ranqueamento. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do nosso ranqueamento são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! I can hear the demons calling.